Parapsicologia. A ciência do incomum. Desde a antiguidade, fenômenos aparentemente inexplicáveis geram medo. A parapsicologia, termo estabelecido em 1889 e oficialmente reconhecida como ciência em 1953, estuda esses eventos com rigor. Ela investiga o vasto poder do inconsciente humano, desmistificando superstições e libertando o ser humano de inseguranças e medos. Desde os mais antigos registros dos mais variados povos e culturas, encontramos o medo e a insegurança perante fenômenos aparentemente inexplicáveis. Na tentativa de explicar e dominar estes fenômenos atmosféricos, astronômicos e também fenômenos de cunho psíquico, os homens recorreram às mais variadas superstições e crendices, e muitas persistem até hoje. E as explicações supersticiosas dos fenômenos relacionados à mente humana foram desde espíritos dos mortos, demônios, fadas, duendes, entidades sobrenaturais, seres extraterrestres, bruxas, etc. As investigações destes fenômenos sempre interessaram a alguns sábios e estudiosos, mas como interpretação científica só foi estudada a partir de 1882 pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, com a chamada metapsíquica. Até que, em 1953, a parapsicologia foi reconhecida oficial como ciência por ocasião do Congresso Internacional de Parapsicologia, organizado pela International Foundation of Parapsychology, pela Universidade de Utrecht, pelo Ministério de Educação e Cultura da Holanda. A definição de parapsicologia, pela etimologia, é além da psicologia, e o termo foi estabelecido pelo alemão Max Dessoir em 1889, e estabelecido oficialmente em 1953 no Congresso Internacional de Utrecht, na Holanda, substituindo os nomes até então mais frequentes como metapsíquica e ciências psíquicas. Parapsicologia é a ciência que estuda os fenômenos considerados incomuns à margem do normal, com rigor científico. A parapsicologia se diversificou em várias correntes. As principais foram a escola russa, europeia ou eclética e a escola americana. A escola russa originalmente estudava apenas fenômenos telérgicos, como a telecinesia, e não considerava telepatia ou precognição. Era por isso chamada escola materialista de parapsicologia. A escola americana considera apenas experiências de laboratório e não os infindáveis casos espontâneos de fenômenos parapsicológicos que não ocorrem em ambientes de laboratório, e por isso não se podem usar os métodos de pesquisa usados na ciência tradicional. É erro da ciência tradicional querer reduzir toda a metodologia científica à estatística, ao laboratório, à repetição à vontade. Não é a realidade que tem que se adaptar ao método de pesquisa, e sim buscar novos métodos de pesquisa se adaptem à realidade. Isto sim é ciência. A escola americana, que tem como seu principal precursor o cientista Francis Rhine, não considera a telergia nos fenômenos físicos, e sim apenas um princípio chamado PK, psi-kappa, ou psicoquinesis, que provém das letras gregas psi, início da palavra grega psyché, alma, e kappa, derivado da palavra kinesis, movimento, ação. Psicoquinesis, que significa movimento espiritual, influência direta do espírito sobre a matéria. A escola europeia é chamada de eclética, porque estuda os fenômenos extranormais, como os fenômenos telérgicos, e também estuda os fenômenos paranormais, como telepatia. Fraudas. O pesquisador de fenômenos parapsicológicos sempre tem que ficar atento sobre os mais variados tipos de fraudes que podem ocorrer. Já foram desmascaradas muitas e muitas pessoas consideradas totalmente idôneas na execução de supostos fenômenos parapsicológicos. No Brasil, o precursor dos estudos parapsicológicos foi o parapsicólogo e padre jesuíta Oscar Gonzalez Quevedo. Seguiu a escola europeia de parapsicologia e foi incansável em desmistificar superstições e falsos milagres. Seus estudos compreendem também analisar e divulgar os verdadeiros milagres de Deus, que superam qualquer fenômeno parapsicológico e quaisquer forças da natureza.
Pelo verdadeiro milagre, Deus prova e assina a sua doutrina. Importância da parapsicologia. Prova o grande poder do inconsciente na execução dos fenômenos parapsicológicos e que, melhor estudado, poderá trazer tanto bem para a humanidade. A parapsicologia, explicando e desmistificando as mais diversas superstições, liberta o ser humano das inseguranças e medos gerados por tais fenômenos. Prova que o ser humano possui uma faculdade espiritual que supera o tempo e o espaço. A existência da alma espiritual no ser humano conduz à questão da sobrevivência após a morte, que deixa de ser algo puramente hipotético, ou de necessidade teológica ou metafísica, para passar a ser algo concreto. Prova que o ser humano é dotado de telergia, uma força psicofísica, bioeletricidade, determinada e definida pela vontade do inconsciente humano, e que é capaz de produzir diversas ações, os fenômenos extranormais, como movimentar objetos, telecinesia, estalos e barulhos, tiptologia, luzes e clarões, fotogênese, ectoplasmia, fogo espontâneo, pirogênese, um objeto atravessar obstáculos como paredes e vidros, aporte, levitação e outros. Quanto às faculdades psíquicas de conhecimento, podemos citar a hiperestesia indireta do pensamento, que é a leitura sensorial do pensamento, a xenoglossia, falar língua que não estudou, e a faculdade psigama ou popular telepatia, que são os fenômenos paranormais. Conhecimento do passado, retrocognição, do presente, simulcognição, e do futuro, precognição. Os fenômenos parapsicológicos são causados pelo inconsciente. São espontâneos, incontroláveis e involuntários. Não são um dom, e podem ser, sim, um desequilíbrio psíquico, se forem constantemente estimulados. Outro aspecto da importância da parapsicologia é o estudo do milagre, também chamados de fenômeno supranormal. Os verdadeiros milagres merecem um estudo bem detalhado, pois, em primeiro lugar, tem que provar que não é um falso milagre como a grande maioria. E depois, tem que estudar as características em que ocorreu tal fato, aliado à teologia. Pelos verdadeiros milagres, temos as provas derradeiras da existência e da ação do próprio Deus.